Vamos continuar então. Eu vou pressionar aqui F7 para acessar o código fonte, né? Daí eu tenho aqui construtor, tenho o código dos botões para a parte administrativa do controle de acessos. E agora sim, eu tenho aqui os métodos que são utilizados pela atualização do banco de dados, tá? Iniciando a partir daqui. Vou organizar melhor isso aqui. E se seu código ainda não estiver assim organizado, quando você receber, basta fazer isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Vou chamar essa região aqui de controle de acessos. Ela finaliza aqui, ó. E eu posso fechar assim, tá? Então fica mais organizado o nosso código, né? E essa região aqui eu vou chamar de atualização do banco de dados. Ok? Muito bem. Bom, o primeiro botão, né, que é esse caminho script do DER, é esse aqui, ó. Então, quando o usuário clicar nesse botão aí, eu vou executar um Open File Dialog. Tá? O usuário ele vai selecionar então o arquivo que foi gerado pelo DB Designer e eu vou informar o nome desse arquivo selecionado aqui, ó, tá? Nesse text box aqui. Então é apenas para isso que serve esse botãozinho aqui, para permitir a seleção do arquivo pelo usuário, ok? Muito bem. Esse botão aqui, que é o ToStrip Button 13, é esse cara aqui, ó, gerar arquivo de atualização. O que é que o gerar arquivo de atualização faz? Ele pega o conteúdo que se encontra aqui e vai salvar, né, como um arquivo plain text, um arquivo limpo, né, sem formatação, com a extensão SQL. Eu vou salvar já na pasta T2TI, tá? C2.T2TI script SQL. Okay? Então é isso que está fazendo esse nosso botão aí. Salva o arquivo e informa que o arquivo foi gerado com sucesso. Logo depois eu tenho aqui duas listas, né? Tem uma lista de script e uma lista de banco. E essas listas, elas apontam, elas são listas de VOs, né? Que VOs são esses aí? Vamos ver. Tenho dois VOs aqui, ó. Tem um script VO e tem um banco VO. Os dois são bem parecidos, quase iguais, né? O script VO ele tem o field, o type e o length. O banco VO tem o field e o type, tá? Esse length aqui nem é preciso. E para o MySQL nós nem usamos isso daí, ok? Muito bem. O que é esse script VO? Ora, ele vai armazenar, né, uma lista. Nós vamos precisar de uma lista desses scripts VOs e cada script VO será um objeto que vai armazenar. Deixa eu abrir aqui o Notepad++. E aqui dentro do T2TI Tools eu tenho esse atualiza DER de teste. É um script gerado pelo DB Designer, mas com 3 tabelas só, tá? Para nós nos concentrarmos aqui nos nossos testes, ok? Então o que é que esse carinha aqui ele vai armazenar? Esse VO. Ele vai armazenar o campo e o tipo do campo, tá? O campo e o tipo do campo. Campo e o tipo do campo. Ok? No caso do MySQL aqui, nós vamos armazenar no tipo o tipo e o tamanho também. Essa informação toda aqui, ó. Tá?
E de onde é que veio essa ideia de fazer dessa maneira aí? Ora, se eu vim aqui no SQLOG e chamar esse comando aqui, ó, show columns from banco, ele me mostra as colunas da tabela banco. E olha só os campos que ele cria aqui para mim. Field, com os campos, né? E type, com os tipos de dados. Tá? E ele já coloca o tamanho aqui também, ok? Então é como se esse VO aqui, ele representasse isso aqui, tá? Só que esse VO do script, ele não está representando a tabela do banco de dados. Ele está representando a tabelinha aqui do meu DER, né? A tabelinha do script que foi gerado pelo DB Designer, tá? Cada VO representa um registro, ok? Então, cada VO representa, no caso aqui, os dados de determinado campo, né? O nome e o tipo daquele campo. Então, aqui vai ser, por assim dizer, né? Aqui seria um VO, aqui seria outro VO, aqui seria outro VO, outro e outro. Então, quando eu fosse analisar a minha lista de VOs referente à tabela DM módulo, eu teria 1, 2, 3, 4, teria 5 VOs nessa lista aí, tá? Referente à tabela DM módulo. Legal? Já o VO, banco VO, ele vai fazer a mesma coisa do script VO, com um detalhe. Ele vai representar os dados que vão vir aqui do banco, né? Direto do MySQL. Eu vou chamar esse comando aqui, ó, show columns from banco, e aí eu vou preencher uma lista de VOs com isso aqui, com essas informações, tá? Muito bem. Então eu já sei para que servem essas listas aqui, e já sei para que servem os VOs, né? Esse toStrip button 11 é esse carinha aqui, ó. Gerar script de alteração. Então vamos começar a analisar o código fonte dele, né? Quando eu clico então em gerar o script de atualização, eu crio um ArrayList chamado arquivo carregado, instancio outro ArrayList chamado tabela carregada, eu preciso de um array de strings chamado linha quebrada, preciso de uma string chamada nome tabela, e preciso de uma string chamada linha. Eu limpo o meu read text box, esse cara aqui, e depois eu já informo uma linha para ele, que é a linha use t2tirp. É porque no meu script SQL eu tenho que dizer qual é o banco de dados que eu estou usando. Então eu estou usando t2tirp e já ponho aqui um /n para ele pular uma linha, tá? Eu zero a variável contador, que foi criada aqui em cima, ó. E aqui eu inicio o seguinte procedimento. A primeira coisa que eu faço é carregar o arquivo. Então eu crio aqui um leitor de stream, né, e carrego o arquivo do DER que foi apontado para o usuário, que foi apontado pelo usuário, né? O usuário é o funcionário da software house, já que T2T-Tools é usado a nível de software house, né? Então o desenvolvedor aqui, o desenvolvedor usuário, né, ele foi lá, selecionou o arquivo do DER, e eu carrego esse arquivo do DER, que no nosso caso aqui de testes vai ser esse cara aqui, ó. Eu vou carregar esse arquivo dentro desse objeto de leitura aqui, tá? Logo depois, eu vou passar todas as linhas desse arquivo, todas essas linhas, para dentro do arquivo carregado, que é um ArrayList. Tá? No final das contas, eu vou trabalhar com esse ArrayList aqui, tá? Eu carreguei o arquivo, passei todas as linhas dele para o ArrayList e fechei, ó. Fechei o objeto de leitura, tá? Então, nesse momento aqui, eu não estou mais utilizando esse stream header, né? Li o arquivo, carreguei ele inteiro para dentro do meu ArrayList. Fechei esse objeto de leitura do arquivo, tá? Daí eu vou fazer aqui um laço no arquivo carregado, né? O arquivo carregado agora é o meu ArrayList aqui, olha. Enquanto o contador for menor ou igual ao tamanho do arquivo carregado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar a tabela dentro de tabela carregada. Tabela carregada é outro ArrayList.
Qual é a ideia aqui? A ideia é que a cada interação do laço eu tenha uma dessas tabelas nesse ArrayList tabela carregada, tá? E com isso eu possa comparar os dados dessa tabela com os dados que estão aqui no banco. Essa é a lógica de funcionamento aqui da coisa, tá? Muito bem. Então nesse momento aqui eu vou carregar os dados de determinada tabela que está aqui no DER, né? No caso vai ser essa primeira aqui, ó. Eu vou carregar esses dados dentro desse ArrayList. Para isso eu chamo esse script aqui, olha. Aliás, eu chamo esse método carregar tabela script. Ele está mais aqui embaixo, ó. Vamos analisar esse método. Aqui ele, ó, carregar tabela script, e eu passo como um parâmetro o arquivo que já está carregado, né, que é um ArrayList. Primeira coisa que eu testo é: o contador é diferente de 0? Se for, incremente o contador em 3. Por que esse teste? Quando eu começo o meu método, né, a implementação lá do meu método, a execução dele, o cursor ele vai estar aqui no ArrayList, tá? E nesse momento o contador é 0. E eu quero que o cursor fique aí mesmo. Quando eu termino, né, ele vai varrer até ele achar esse parêntese aqui. E o cursor ele vai parar aí, né? O contador vai estar em 7. Legal? 7 ou 6, dependendo se ele começou em 0, né? Mas o cursor vai estar parado aí. Daí eu verifico, olha, o contador é diferente de 0? É. Ah, então incrementa ele em 3. Aí ele vai parar o cursor aqui, para ele já ficar na linha da tabela que eu quero ler. Legal? Se o contador for maior ou igual ao tamanho do arquivo carregado, então eu retorno uma ArrayList sem nada. Legal? Depois disso, eu crio uma variável linha, crio uma ArrayList de retorno, e enquanto eu não chegar naquela linha que tem o parêntese, ó, né, enquanto eu não chegar na linha que tem o parêntese, que é o fechamento de cada tabela, né, eu vou adicionando nesse meu ArrayList de retorno a linha que eu estou lendo, tá? Então, em determinado momento eu vou ter isso aqui, daí depois eu vou ter isso aqui, depois eu vou ter isso aqui, até eu chegar no final do meu arquivo. Legal? Muito bem. Então aqui, olha, eu finalizo esse método, tá? Esse método ele finaliza aqui, ó. O método carrega tabela script e ele retorna para mim um ArrayList carregado, né? Esse ArrayList carregado, então, ele será informado aqui, ó, em tabela carregada, tá? Muito bem. Daí o que é que eu faço? Eu limpo a minha lista de script. A minha lista de script, ela já foi instanciada aqui, ó. Tá? Eu limpo a minha lista de script. Limpei a lista de script, o que é que eu faço agora? Eu vou fazer um laço na tabela carregada. Ok? A primeira coisa que eu faço é pegar o nome da tabela. Então, se a linha que eu estiver lendo contiver a expressão create table, no caso será a primeira linha, o que é que eu faço? Eu pego os dados dessa linha e jogo em nome tabela. Depois eu retiro a expressão create table, retiro o parêntese de abertura e retiro os espaços em branco, né? Retiro o create table, retiro o parêntese, retiro os espaços em branco e no final de contas, em nome da tabela, eu vou ter o nome da minha tabela aqui, ó, ADM módulo, tá? Depois disso, né, se, aqui veja que isso aqui é um if, se não, né, se não for create table é porque eu estou lendo essas outras linhas aqui da minha tabela carregada, tá? O que é que eu faço? Eu instancio um VO, né, um novo script VO, eu pego os dados da linha e quebro onde tiver espaço e jogo isso aqui no meu array linha quebrada. Lembre que o linha quebrada é uma array de strings. O que é que está acontecendo aqui nesse momento? Ó? Nesse momento eu estou fazendo o seguinte. Digamos que eu estou aqui nessa linha. O que é que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está quebrando onde tem os espaços. Tá? Linha quebrada ficou com esses 3 índices aqui. Código, char3 e null. Ok?
Veja que eu dei um trim também. Então ele já tirou aqui os espaços em branco, né? E agora, em Field, eu coloco o conteúdo que está no primeiro índice do linha quebrada, que é esse cara aqui. E em Type, eu coloco o conteúdo que está no segundo índice, que é o tipo aqui, ó. Tá? E depois eu adiciono esse VO na minha lista de scripts. Legal? Muito bem. Nesse momento aqui, né, até esse momento aqui, eu já tenho a minha tabela que foi gerada pelo DER, tá? Já tenho ela totalmente carregada na minha lista de script VO. Né? Nesse momento, a minha lista de script VO ela se encontra com as informações da tabela ADM módulo. Tá? Na próxima videoaula, nós vamos ver a continuação dessa lógica, né? Que agora eu vou trabalhar, vou trazer os dados que estão no banco de dados, né? E fazer a comparação. Mas nós vamos ver isso na próxima aula.